Será que temos uma bolha na Bolsa Americana? Pois as bolhas financeiras sempre me fascinaram, talvez porque eu seja um apaixonado pelo mercado financeiro, pelas finanças, história financeira, por investimentos, e por isso eu estudo o assunto há pelo menos 15 anos. Para entender o que causa as bolhas de ativos, o que gera essa especulação desenfreada, como funciona o comportamento humano, a psicologia do investidor que é tomado por uma euforia quando as ações estão subindo, e depois quando vem o crash, vem também a depressão, aquele desânimo, aquela desesperança. Mas essa pergunta atual que nos inquieta, até nos atormenta, ela também tem um viés bem prático. O que fazer hoje? Se estamos numa bolha, o que eu faço com os meus investimentos? É hora de entrar no mercado americano, comprar mais ações, renda variável, ou devo ficar apenas assistindo de fora, colocando um dinheiro mais em caixa, rendendo uma renda fixa em dólares, que hoje, felizmente, já rende algo acima de 0, até perto de 5%. O que eu devo fazer com o meu patrimônio e como nós, na Liberta Investimentos, devemos assessorar os nossos clientes? Então, são perguntas também práticas. E a verdade é que, lendo os principais investidores mundo afora, são poucos os que têm alguma conclusão definitiva a ponto de dizer taxativamente sim, estamos numa bolha ou não estamos numa bolha. Então temos muito mais perguntas, e é o que eu vou trazer também aqui hoje, mais reflexões, algumas perguntas e muitas informações e dados para que todo mundo possa se situar melhor e entender se há um perigo ou não hoje quando se fala de ações americanas. E o que me suscitou a fazer esse vídeo foi a carta recente do investidor americano, seu Howard Marks, da Oaktree Capital, intitulada On Bubble Watch, Monitorando Bolha, e que ele publicou no dia 7 de janeiro deste ano. Para quem não conhece, o Howard Marks já é um cara renomado. Ele escreveu um livro chamado Mastering the Market Cycles, estão dominando os ciclos de mercado, e ele também é um grande estudioso, não apenas porque tem interesse no assunto, mas também para assessorar os seus próprios clientes, como investir o dinheiro do patrimônio dos seus clientes daqui para frente. E eu quero ler alguns trechos que eu destaquei, e depois eu vou trazer uma série de gráficos para ajudar a, ou pelo menos responder algumas perguntas, ou trazer mais algumas perguntas para a gente. Então, primeiro, ele começa aqui dizendo o seguinte, ó, exatos 25 anos atrás, eu publiquei a primeira carta que trouxe respostas de leitores, depois de ter escrito por quase 10 anos sem receber nenhuma resposta. A carta era intitulada Bubble.com, então bolha.com, e o assunto era o comportamento racional que eu achei que estava acontecendo com relação às ações de tecnologia, de internet e de e-commerce. A carta tinha duas coisas a seu favor. Ela tinha razão e ela tinha razão rápido. Uma das grandes máximas de investimentos que eu aprendi no começo dos anos 70 é que estar muito à frente de seu tempo é indistinguível de estar errado. E nesse caso, entretanto, eu não estava muito à frente não. Pois aqui ele relembra essa carta que foi antológica, porque de fato foi no comecinho de 2000, quando a bolha da internet estava prestes a estourar. E agora, diante do cenário que a gente vê no mercado de ações nos Estados Unidos, com o SP500, com o Nasdaq, especialmente as Magnificent Seven, as 7 magníficas, que são as principais ações hoje do índice americano, que fizeram topo atrás de topo, especialmente no último ano. Pois é justamente o que ele traz aqui neste próximo trecho, quando fala o seguinte: as 7 principais ações no SP500, as chamadas 7 magníficas, Apple, Microsoft, Alphabet, que é o Google, Amazon, Nvidia e Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e a Tesla. Eu tenho certeza que eu não preciso entrar no detalhe com relação à performance dessas ações. Todos estão cientes do fenômeno. Mas basta dizer que um pequeno número de ações
têm dominado o SP500 nos anos recentes e são responsáveis por uma participação desproporcional dos seus ganhos. O gráfico do Michael Sembalest, que é o estrategista-chefe da JP Morgan, mostra que a capitalização de mercado das 100 maiores empresas do SP500 representam entre 32% a 33% do total da capitalização do índice no fim de outubro. E que esse percentual é praticamente o dobro que tinham esses 7 líderes 5 anos atrás. E que antes do surgimento dessas 7 magníficas, a maior proporção das 7 principais ações nos últimos 28 anos tinha sido 22% lá em 2000, ano da bolha da internet. E também é preciso notar que no fim de novembro, as ações americanas representavam mais de 70% do índice mundial do MSCI, que é o maior percentual desde 1970, de acordo com outro gráfico da Sembalest. Portanto, está claro que as companhias americanas hoje valem muito mais comparadas às companhias em outras regiões e que as 7 principais ações americanas valem mais do que o restante das ações americanas. Mas é uma bolha? Então aí fica a pergunta no ar e que ele traz, não vou ler todos os trechos, mas ele traz algumas ponderações interessantes, como ele diz aqui o seguinte, para mim, uma bolha ou o crash é mais um estado de espírito, um estado mental, do que um cálculo quantitativo. Na minha visão, uma bolha não apenas reflete a alta rápida nos preços das ações, como também uma mania temporária caracterizada por, ou talvez melhor, resultando do seguinte: uma exuberância altamente irracional, que era aquela frase do Alan Greenspan, que foi o chairman do Federal Reserve. Uma adoração imediata de companhias ou de ativos e uma crença de que elas não podem falhar. O medo massivo de ficar para trás se um não participar, o chamado FOMO, ou Fear of Missing Out, o medo de perder o bonde. E uma convicção resultante de que para essas ações não há um preço alto demais. Aí ele compara as bolhas com a nova coisa, o que seria a tendência do momento, a inovação da era, aquilo que está justificando ou ajudando a embasar toda essa euforia e a alta nas ações. E relembra algumas bolhas financeiras. Bolhas são invariavelmente associadas a novos desenvolvimentos. Houve as bolhas das ações Nifty 50 no final dos anos 60, mais sobre elas abaixo, nas companhias de disquetes nos anos 80, nas ações de internet, de tecnologia, de mídia e de telecom no fim dos anos 90 e nos ativos lastreados em hipoteca subprime entre 2004 e 2006. Essas manias relativamente recentes seguem a tradição de outras como a mania de 1630 na Holanda sobre as recém-introduzidas tulipas e a bolha da Companhia do Mar do Sul em 1720 na Inglaterra por conta das riquezas que certamente viriam com o monopólio de comércio que a coroa tinha concedido à Companhia do Mar do Sul. Por sinal, essas duas últimas mencionadas, que são consideradas as primeiras bolhas financeiras históricas e que a gente documentou num documentário muito bacana que está disponível na série Nas Fronteiras do Dinheiro, dentro do aplicativo Follow the Money. Quem não baixou o aplicativo ainda, baixe, vou colocar o código QR aqui em cima e link na descrição do vídeo, porque inclusive a gente visitou os locais onde essas bolhas aconteceram, primeiro na Holanda, em Amsterdã, depois em Paris com o esquema de John Law, a chamada bolha do Mississippi, depois em Londres e Edimburgo também, porque Edimburgo tem uma história importante por trás de todas essas bolhas. Mas os 3 documentários da trilogia sobre as bolhas financeiras históricas estão disponíveis no aplicativo, inclusive você pode baixar gratuitamente e assistir já de forma exclusiva e promocional neste momento o último da trilogia, que é A Bolha da Companhia do Mar do Sul. Então, não perca essa oportunidade, é muito bacana para entender um pouco de história financeira e extrair lições para o presente, o que me traz então de volta ao artigo do Howard Marks, aqui falando sobre o seguinte: a minha primeira escovada com uma bolha genuína me causou a formular alguns princípios guias
que me levaram pelos próximos 50 anos. Primeiro, não é o que você compra, é o que você paga que conta. Bom investimento não vem de comprar coisas boas, mas sim de comprar coisas bem. Não tem nenhum ativo tão bom que não possa se tornar muito caro e, portanto, perigoso, e tem poucos ativos tão ruins que eles não podem ficar baratos suficientes e jamais ser uma barganha. O que ele quer dizer com esse último? Que às vezes pode ser um ativo que, mesmo sendo excelente, uma ótima empresa, pode ficar sim muito caro e não vale a pena entrar. E o contrário também, que é difícil encontrar ativos tão ruins, mas tão ruins, que mesmo ficando muito barato, ainda assim não vale a pena entrar nesse ativo. Feitos esses comentários, vale a pena colocar na tela os vários gráficos e indicadores que ilustram essa valorização talvez excessiva das ações americanas, e muitos dos quais o Howard Marks utilizou na carta dele. Então, primeiro que a gente coloca na tela aqui o Shiller P/E Ratio, que é o indicador preço sobre lucro do Robert Shiller, economista americano, que também é chamado de CAPE Ratio, Cyclically Adjusted P/E Ratio. Então, o preço sobre lucro ajustado ciclicamente. E o que ele considera? Em vez de apenas o preço sobre o lucro do último ano, é o preço sobre o lucro médio dos últimos 10 anos e ajustado pela inflação. E assim consegue eliminar os ruídos de curto prazo. E o que nós vemos aqui? Que o nível atual é o terceiro maior da história, com quase 37 pontos, perdendo apenas para outubro de 21, que superou 38,5, e antes a máxima que foi lá em outubro de 99, quase 45, então já quase para estourar a bolha da internet. Na década de 30, aqui ó, 1929, o indicador chegou em julho daquele ano, em 31,5. Então o Shiller P/E Ratio mostra hoje o mercado, de fato, no terceiro maior nível de valorização. Outro indicador agora é apenas o SP 500, P/E Ratio, então o preço sobre lucro do SP 500. Esse é o tradicional, considerando o lucro do último ano. E agora temos, não é mais a terceira maior valorização, mas perde apenas aqui para, novamente, dezembro de 2020, perde também para 98 e 2001 ainda, e aqui 2008, claro que foi muito alto, porque aí o lucro das ações também caiu bastante. Mais um indicador também para ilustrar a valorização do mercado americano. Esse é o Total Market Cap, então o valor de mercado total das ações americanas sobre o PIB. Este vai desde a década de 60 e agora estamos no maior patamar, chegou a tocar quase 208%, a última leitura está em 199,1%. Superou o que vimos em 2021, superou também o que se viu lá em 99, 2000, e nessa série toda é o maior patamar. Então, ações americanas sobre o PIB. Uma coisa que poderia explicar essa alta valorização é que as ações americanas também têm hoje parte do seu lucro, das suas receitas, fora dos Estados Unidos. Então, talvez as ações das empresas estejam faturando e lucrando mais, por isso valem mais, enquanto o PIB é apenas aquilo que é produzido nos Estados Unidos. Outro indicador importante, esse agora é o Wilshire 5000 sobre o PIB, até chamado de o Buffett Indicator, que considera 5.000 ações sobre o PIB americano, e vemos a mesma foto, superando 200%, que é a leitura do momento aqui de janeiro, 202%, maior do que foi em 2021 e mais do que foi lá também em 2000. Então, sim, uma valorização significativa. Este que mostra agora o valor das ações públicas e privadas sobre o PIB. Esse indicador é com base em dados do Federal Reserve, que compila o valor das ações privadas também. E o que a gente vê agora é o maior patamar, 312%. E que a gente pode dizer que
supera ali o de 21, porque ali o denominador PIB também tinha caído bastante. Então agora estamos no segundo maior patamar, com 312%, perdendo apenas para o que foi registrado em setembro de 21, com 323%, mas que pode aqui sim ter o efeito da queda do PIB ali no ano da pandemia, que pegou um pouco esse efeito. Mais dois indicadores importantes para contextualizar essa valorização. Esse aqui é o inverso do Shiller Ratio, em vez de ser o preço sobre lucro, é o Shiller Yield, então o CAPE Yield, que seria o rendimento das ações, mas já descontando a taxa de juros do Tesouro Americano de 10 anos. Então seria o excesso de rendimento das ações em relação ao Tesouro Americano. No último século, estamos na quarta menor leitura, só perdendo para 2000, para final dos anos 60, para a década de 30 e 1929. Ou seja, o rendimento das ações supera pouco o Tesouro Americano, o que sugere pouco retorno para correr mais risco. E por fim, o último indicador, que é o chamado Tobin Q, ou o Q-indicador, que é, até como diz aqui no nome, ó, é uma métrica financeira que mensura o valor de mercado de uma companhia ou do mercado em geral, comparado com o custo de substituição ou de reposição dos seus ativos. E novamente aqui temos o momento atual, o indicador está em 1,79. Antes disso, precisaríamos voltar para finalzinho 2019 e depois para 2000, mas agora seria a segunda maior leitura desse indicador. Então, por várias dessas métricas, a gente pode dizer que o mercado americano está próximo da máxima de valorização de toda a história. Mas vale a pena a gente também analisar o S&P 500 em relação a outros índices de ações e até a outras regiões, aí olhando as ações americanas em relação a outras regiões. O primeiro é o S&P 500 sobre o Russell 2000, aqui eu peguei os dois ETFs, SPX e IWM, e a gente vê que nessa leitura, valorização maior, precisaríamos voltar lá para 2000. Então é perto da máxima de valorização relativa do S&P 500. Da mesma forma, o S&P 500 em relação ao Nikkei 225, que são as ações japonesas. Depois da mínima que foi lá em 1989, as ações japonesas estavam muito valorizadas. Agora estamos novamente perto da máxima, só perdendo ali para 2022 e também para o ano de 2012. S&P 500 e o ETF de ações europeias, máxima histórica, aqui a série começa em 2000. S&P 500 em relação a emergentes também, máxima histórica, aqui no caso a série começa ali em 2003. Em relação à Bolsa Brasileira em dólares, máxima histórica absoluta. S&P 500 em relação à Bolsa Mexicana, também aqui perto da máxima histórica, só foi superado lá em 98, 99. Em relação à China, também na máxima histórica, aqui a série começa em 2011. Em relação à Índia, também máxima histórica, também começa em 2012. E finalmente, em relação a emergentes, tirando a China, também na máxima histórica. E aí a última comparação relativa, o S&P 500 com o ouro. E aqui a série vai desde o início finalzinho do século XIX, e tivemos a máxima até então, as ações valendo muito mais do que o ouro em 1929, aí depois o outro pico foi finalzinho da década de 60, aí caiu fortemente até o final da década de 80, início de 80, fim dos anos 70, quando o ouro se valorizou muito, primeira década pós Bretton Woods e as ações caíram, aí depois a máxima em 2000, que aí foi o cenário contrário, as ações nas máximas e ouro nas mínimas. E novamente agora estamos num patamar elevado, mas ainda abaixo de 2000 e abaixo dos anos 60, mas acima do que foi lá em 1929. Então, na performance relativa, as ações americanas, elas também estão em patamares muito elevados. O que me traz ao gráfico muito importante que o Marx trouxe na carta, que é o seguinte: considerando o PL das ações, considerando o lucro
projetado para os próximos 12 meses. Então é o Forward PE, o indicador preço sobre lucro para os próximos 12 meses. E comparando com os retornos nos próximos 10 anos, vejam que interessante. Quando as ações estão num PE mais baixo, os retornos dos próximos 10 anos costumam ser mais elevados. Quando o valuation está maior, como é o caso atual, os retornos anuais médios nos próximos 10 anos costuma ser mais baixo. É isso que mostra esse gráfico, e isso significa, portanto, que o ponto de partida em que você está investindo importa, o preço importa muito. Que é o que ele traz na próxima página, que diz o seguinte: há uma relação forte entre o valuation de início e os retornos anualizados nos 10 anos subsequentes. Valuations de início maiores consistentemente levam a retornos menores e vice-versa. Tem pequenas variações nas observações, mas nenhuma exceção séria. O indicador preço sobre lucro de hoje está claramente nos percentis mais elevados das observações. E nesse período de 27 anos, quando as pessoas compraram o SP em preços sobre lucros em linha com os múltiplos de hoje, de 22, eles sempre obtiveram retornos médios nos próximos 10 anos entre mais 2% ou menos 2%. Então imaginem o seguinte, que é o que ele conclui nessa análise. Partindo do valuation atual das ações americanas, os retornos dos próximos 10 anos podem ser em média entre menos 2% e 2% ao ano. É quase nada. E quando consideramos que renda fixa americana, Tesouro Americano, ações de empresa, seja investment grade ou até de grau especulativo, estão rendendo entre 4% até 6%, 7%, 8%, é uma comparação difícil. E é nesse sentido que o próprio Howard Marks tem pesado muito mais a mão hoje em crédito, renda fixa, do que em ações. Mas ele encerra a carta com alguns contra-argumentos. Hoje, o índice PL do SP 500 está alto, mas não insano. As 7 magníficas são companhias incríveis. Portanto, os PLs altos podem ser merecidos. Eu não estou escutando pessoas dizendo que não tem preço alto o suficiente. E os mercados, embora bem precificados e talvez borbulentos, não parecem enlouquecidos para mim. Então, ele traz perguntas, reflexões, e para mim o que é a principal delas é justamente essa provocação. Pensando nos retornos para os próximos 10 anos, eu não estou pensando em bater o benchmark nesse ano, como é que vai ser a performance em 2025 ou 2026, mas sim de longo prazo. Pensando na alocação de capital de longo prazo, será que não é um momento mais arriscado hoje entrar ou aumentar exposições em ações americanas por conta de todos esses indicadores, porque a probabilidade de obter retornos medíocres é maior do que o contrário? Food for thought, comida para pensar, para o pensamento, vale a reflexão, e aqui eu estou focando exclusivamente em ações americanas e comparando com renda fixa. Não estou entrando na alocação global, que inclui Bitcoin, ouro ou até outros investimentos, ativos imobiliários, enfim. Mas entendendo essa comparação renda variável e renda fixa e focando no mercado americano, que sem sombra de dúvidas é hoje o mais valorizado do planeta, faz a gente pensar se é o momento mais adequado de comprar ações americanas. Mas comentem aqui abaixo o que vocês estão achando. Quem tiver dúvidas, problemas específicos, pessoais, inquietações com a sua carteira de investimentos, como sempre eu recomendo conversar com os nossos profissionais na Liberta Investimentos. Vou colocar também aqui o código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo, e voltamos no próximo. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado, até mais.